Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. Gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Laura, tenho 24 anos e eu estou no primeiro ano de medicina na Unifesp. Hoje o vídeo vai ser sobre quais eram as minhas funções como monitora no cursinho Poliedro em São Paulo, na unidade Vila Mariana. Eu era monitora de sala. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu falei sobre como que eu consegui essa bolsa de 100%, quais foram as etapas, assiste o vídeo anterior, que eu vou deixar no link aqui da descrição, para vocês entenderem melhor, tá bom? Eu vou falar da minha monitoria, que eu era monitora de sala. Existem dois tipos de monitores no Poliedro, que é monitor de sala e monitor de plantão de dúvidas. Gente, a minha monitoria era assim, a sala do Poliedro é composta por, assim, no começo do ano, uns 130, 140 alunos, né? Conforme vai passando o tempo, as pessoas vão saindo, vai ficando menos alunos na sala. Mas a nossa função lá, porque, gente, tinha... eu esqueci de falar que eu era da turma medicina, porque no Poliedro tem turma extensivo noite, turma ITA e turma medicina. Não sei se tem mais alguma turma atualmente. Tudo isso foi em 2016. Gente, monitor de sala, a gente era responsável por tudo durante o período de aula. O período de aula era das 7 da manhã, a aula começava 7 da manhã e acabava 5h30, ou era 5h45, durante 2 dias na semana. Aí um dia na semana, que era sexta-feira, era das 7 da manhã até meio-dia, ou era 1 da tarde, ou era 12h30, ou 12h45, eu realmente não lembro, mas era só na parte da manhã. E os outros 2 dias de aula era das 7 da manhã até 3h20, 3h30, 4 horas, não lembro, gente, por aí. E a gente, durante esse período de aula, a gente tinha que trabalhar. Fora do período de aula, a gente era aluno normal, a gente não precisava desempenhar funções, a gente podia ficar na sala estudando de boa, sem nenhuma obrigação, mas durante o período de aula a gente tinha que fazer as coisas. Então, para começar, a gente usava um jaleco, um avental azul claro, e a gente sempre tinha que sentar na carteira da frente. Então, por exemplo, aqui tá a sala, ó. Aqui é a sala. Aqui tá a porta, do lado esquerdo. E a porta sempre tinha uma janelinha. A gente tinha que sentar na frente, porque caso algum coordenador, alguém quisesse falar com a gente, ele só olhava na janelinha, a gente tinha que ficar olhando na janelinha direto, ficar atento, né? Atento na aula, mas atento na janelinha, porque daí se acontecer alguma coisa a gente só sai, sem atrapalhar a aula do professor, sem acontecer nada disso. E a gente tinha várias funções. Uma delas era assim, sempre preparar a aula, todas as aulas, né? A não ser quando tinha dobradinha, mas em todas as aulas a gente tinha que preparar a aula pro professor que ia vir da aula. Então, na primeira aula, era a aula, sei lá, de história. Gente, a aula começa às 7 horas. A gente, que é monitor, tinha que chegar antes, no mínimo 30 minutos antes, porque a gente ia numa sala da equipe pedagógica e lá a gente pegava as pilhas pro microfone dele, porque são pilhas recarregáveis e a gente deixava lá para carregar durante a noite, e a pilha era marcada por cada sala. A gente pegava as pilhas para colocar no microfone deles, o microfone já ficava lá num armarinho, né, porque a sala, ela tem uma sala enorme, cheia de cadeiras, tem um tablado, que é tipo uma elevação assim, que o professor fica, para ele ver todo mundo, a lousa, e no canto direito ficava um armarinho que tranca, com o computador lá dentro, e teclado. E o negocinho para receber o canal do microfone, né? E o que era? Eu chegava de manhã, umas 6h30, ia lá pra sala da equipe pedagógica, pegava as pilhas para colocar no microfone, via se tinha folhinha, porque às vezes, sei lá, vamos supor, nessa primeira aula de história o professor queria distribuir material. Então, a equipe pedagógica já deixava impressa, bonitinho, com a quantidade certa do número de alunos, nem a mais e nem a menos. Eu já separava, contava por fileira. Então, a fileira, por exemplo, faz de conta que tinha umas 8 fileiras. E cada fileira tem umas 12 carteiras. Então, eu já separava a folhinha por ordem, entendeu? Para ser mais rápido, né? Pra só dar o bolinho, porque daí eu dava cada bolinho pro primeiro aluno da fileira e ele passava para trás, entendeu? Para facilitar a minha vida. Então, por isso que tem que chegar mais cedo, para você fazer esses corres, entendeu?
E você tinha que... Normalmente esse professor, por exemplo, ele sempre passava slide, então você tinha que ir lá na sala. Aí, ok, cheguei, subi com o material, né, porque o pedagógico estava no andar abaixo da minha sala. Aí eu subi as escadas com o material na mão, minha mochila, minhas coisas, deixava tudo na minha carteira já com o avental, usando o avental, e ia abrir o armarinho. Não, o armarinho tem que fechar todos os dias, não pode deixar aberto. Abri o armarinho, ligava o computador, já clicava no slide, porque a equipe pedagógica já deixava o slide lá numa pasta. Já abria o slide, abaixava o projetor, abaixava o projetor. Eu era baixinho, sempre pedia pra algum aluno abaixar pra mim, porque eu não alcançava, né? Abaixava o projetor, deixava o slide ligado e pegava... Sabe aquele passador de slides? Eu tinha que pegar também lá na equipe pedagógica. Então já deixava tudo prontinho, microfone ligado, era só o professor entrar na sala, colocar o microfone, pegar o passador de slide e dar aula dele. Era isso, entendeu? Ok. Tudo isso em todas as aulas, gente. Aí vamos por aula de história, acabou. Aí a próxima aula é de matemática. Aí eu tem todas as aulas, a gente tem que descer na equipe pedagógica para ver se tem material. Na sala da equipe pedagógica fica um quadro branco que eles anotavam cada sala e se tinha material para as próximas aulas seguintes. Normalmente eu já olhava de manhã e falava, eu já sei que a próxima aula vai ter coisa, então é coisa que o professor mandou, então eu vou ter que descer aqui e pegar as coisas para levar para a sala. Mas se não tiver, eu falo, a próxima aula não tem nada, então eu nem preciso descer, eu posso ficar lá em cima da minha sala curtindo meu intervalo, comendo alguma coisa no banheiro, conversar com as pessoas. O intervalo era de 20 minutos, gente, o monitor não descansava assim nos intervalos, não dava nem pra baixar a cabeça pra tirar um cochilinho, porque você fica assim 100% ligadão, atento nas coisas que tem que fazer, você não fica quieto, sossegado. Aí era isso. Outra função que a gente tinha que fazer era sempre entregar as redações e os simulados. Não, a gente não aplicava simulado, inclusive a gente tinha que fazer todos os simulados aos finais de semana, a gente era obrigado, a gente não podia faltar nenhum simulado. Mas a gente não aplicava a prova. Quem aplicava a prova eram outras pessoas e as pessoas recebiam por isso. E aí uma vez que a gente fez simulado, a gente tinha que descer lá na equipe pedagógica de novo, porque tudo vai pra lá, gente. E aí a gente pegava o simulado, eu e outras pessoas, a gente já arrumava por ordem de chamada, pra facilitar mais a nossa vida, pra entregar pras pessoas, por ordem alfabética. Né? Então eu sentava lá no chão, e isso de manhã, ou entre as provas, ou entre os intervalos, ou na hora do almoço a gente fazia isso, a gente almoçava rapidão. E é porque assim, no começo do ano, como tem muito aluno, então era muito simulado, muita redação. Quando vai chegando das férias do meio do ano em diante, a frequência diminui, tanto a frequência de alunos que desistiam do cursinho, quanto as pessoas ia fazendo menos simulado, porque já estavam cansadas, enfim. Então, tanto redação quanto simulado a gente separava por ordem alfabética para a gente entregar para os alunos, né? Os coordenadores sempre falavam que era pra gente entregar tudo, que a gente não podia ficar nada com a gente. Só que eu anotava na lousa, gente, chegou simulado, chegou redação, venham buscar comigo. Muita gente vinha, só que muita gente tava cagando, se tirou nota no simulado, redação. Eu, como tenho toque, eu não queria ficar andando com uma pasta cheia de coisa dos outros. Eu ia atrás das pessoas e falava, nossa, redação aqui, nossa, simulado. As pessoas às vezes falam, nossa, tinha redação, tinha redação tá um mês comigo que você não pega, meu querido. Pode me entregar, senão eu vou enfiar ela abaixo, não, brincadeira. Então eu ia e entregava pras pessoas, mas assim, sem problema, gente, era uma coisa que eu fazia, entendeu? Tinha que fazer a chamada. Sim, gente, a chamada de 140 alunos numa sala enorme. E não, meus queridos, não é pegar a folha de chamada, passar pro aluno assinar e passar pro aluno de trás. Quem me dera se fosse assim, não é. A gente tinha que passar de mesa em mesa, recolhendo a assinatura do aluno. Sim, mesa em mesa, durante a aula, tá? Então, assim, se é o seu primeiro ano de cursinho e você não tem uma bagagem muito boa de conhecimento, talvez isso no início te afete, porque, gente, querendo ou não, vocês vão perder no começo do cursinho. Assim, eu posso falar nos 2, 3 primeiros meses, vocês vão perder muita aula no começo. Não vai dar tempo de vocês anotarem coisa. Ó, pra fazer a chamada, demorava uns 40, 50 minutos, quase uma hora, tá bom? E a gente eu passava de joelho em joelho no chão, era horrível, mas às vezes eu passava em pé. Então eu não tava ligando muito porque
eu meio que já tinha uma bagagem, né? Mas mesmo assim, gente, eu queria anotar, eu queria fazer as anotações na lousa. Às vezes eu falava pro meu coleguinha que sentava do meu lado, eu falava, posso pegar a anotação com você depois? Posso tirar foto da sua anotação depois? Porque não vai dar tempo. Tinha umas pessoas bem legais que eles falavam que ajuda e tudo mais, mas não pode ajudar, né, gente? A gente que é responsável, a gente que tem que fazer. Tinha umas pessoas bem legais também que falavam, olha, no que você precisar de anotação, eu anoto tudo pra você, não se preocupe, tá bom? Se você não entender alguma coisa, pode vir me perguntar. Aí tinha umas pessoas as pessoas que eu conhecia, assim, foram muito gente boas, de verdade, me ajudaram muito. E assim, gente, a chamada tem que fazer desse jeito. Eu não sei se hoje em dia eles mudaram a técnica deles, mas era assim. Era bem horrível. Com o passar do tempo, gente, eu fui memorizando o nome de todos os alunos. Eu memorizava nome e sobrenome. Aí sabe o que eu fazia? Eu ia lá na frente da sala, ficava no cantinho da porta pra não atrapalhar o professor. Pegava a folha, a caneta, só batia o olho. Ah, o aluno tá aqui, fulano tá aqui, tal, presente, tic, 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 presença, entendeu? Então, era isso que eu fazia. Gente, só que eu esqueci de uma coisa. Tinha que fazer chamada em todas as aulas, todas. Não era uma vez por dia. Então, se no dia tinha 7 aulas, você tinha que fazer chamada 7 vezes. Se no dia tinha 10 aulas, você tinha que fazer chamada 10 vezes. Então, toda troca de professor eu fazia chamada. Então, primeira aula de história, lá tava eu, tic, 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 tic. Isso mais pra frente, tá? Quando eu já tinha reconhecido a cara de todo mundo. Acabou a história, agora matemática. Lá vai eu de novo. Tic, 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 tic. Eles fazem isso porque muitos papais e mamães ligavam lá perguntando se realmente o filhinho deles estava dentro da sala de aula. Porque, gente, sim, tinha gente que pagava aquele cursinho cara pra caramba e cabulava, não ia pro cursinho, ou ficava lá na frente do bar, ou ficava fumando lá na frente, não ia pra aula. Então, tinha de tudo, né? Mas também tinha muita gente que fazia o cursinho normal, né? A gente era responsável também pela caixa de som. Sempre ficava num volume. A gente nunca mexia no volume, mas se ela começasse a chiar, dar um problema, a gente tinha que tentar arrumar. Se a gente não conseguisse, e a gente ia lá chamar a equipe técnica. Tudo isso no meio da aula, tá, gente? A mesma coisa do microfone do professor. Às vezes o microfone dá umas falhas. E aí Aí, minha filha, quando acontece isso no meio da aula e quando você não tá familiarizada com os alunos, tá no começo do cursinho, minha filha, mas dá um nervoso, sua barriga começa, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? O professor vai me matar, tem 140 alunos olhando pra minha cara e eu preciso arrumar esse microfone do professor. E aí você fica desesperada. Aí, se você não conseguir arrumar, com base no treinamento que você teve, você vai chamar a equipe de informática para a equipe de informática ir lá e tentar arrumar, né? E aí também tem a questão do ar-condicionado, gente. Na sala ficavam 2 ar-condicionados e os coordenadores deixavam muito claros pra gente que quem manda no ar-condicionado não é aluno, não é monitor, é o professor. Então, assim, sempre ficava uma temperatura padrão lá, que eu não lembro, acho que era 23 graus, 22, sei lá. Se o professor chegar na sala e falar, olha, eu quero que você abaixe para 16 graus, e a sala estiver congelando, azar é o da sala. É o professor que manda. Tinha um professor lá de química que ele gostava da sala sempre gelada. Então, por exemplo, faz de conta que eu tive aula de história primeiro e depois ia ser de química. Na aula de história fica a temperatura padrão, 22 graus, porque o professor gosta assim e tudo mais. Passou a aula de química, eu já tenho que mudar, eu já mudo no intervalo mesmo pra sala já ir gelando, porque esse professor, ele gosta da sala geladinha. Os alunos reclamavam pra mim. Todos os alunos vinham pra mim, mas tá frio. Gente, mas não é eu, você tem que pedir pro professor. Aí a pessoa mandava bilhetinho pro professor, tá frio. Aí se o professor se compadecer e quiser aumentar a temperatura, ele fazia. Se ele não quiser, ele não fazia. E azar do aluno, o aluno que levava coberta, mantinha e ficava lá, né? Às vezes o ar-condicionado ficava gotejando em cima da mesa da pessoa. Aí lá vai eu chamar a equipe de manutenção pra ver isso daí e tudo mais, né? Só que como não dá pra resolver no meio da aula, eu falava, ó, tem como você mudar de lugar? Porque na hora do almoço eles vão vir aqui consertar, né? Tudo na base da conversa. Mas assim, gente, no geral eu gostei, tá? Foi a minha primeira, foi uma coisa nova. Eu achei desgastante, sim, eu não vou mentir, tá? Porque você não fica 100% focado nos estudos, você fica preocupado com as suas funções, né? E assim, toda vez que acabava a aula, a gente tinha que tirar as pilhas do microfone, levar pra baixo pra carregar, desligar o computador da sala, trancar o armarinho. E uma coisa que a gente fazia também, que eu esqueci, se acabar o giz, a gente tinha que pegar o giz. Normalmente as moças e os moços
da funcionários da limpeza, eles já deixavam na lousa. Eles sempre apagavam a lousa. A gente não apagava a lousa, tá? Toda troca de aula vinha funcionários da limpeza e eles apagavam a lousa. E, gente, era toda uma dinâmica, assim, pro professor não fazer nada. O professor só dava aula mesmo, ele não fazia mais nada, a não ser dar aula. E, mentira, tinha uns professores bem legais, tipo um de geografia, o Koji, que ele era, gente, nossa, não sei se vocês já estudaram no poliedro. Às vezes ele pegava as minhas folhinhas, porque ele sempre tinha folhinha, material extra, né, na aula. E eu entregava de boa, gente, de boa, de boa. Eu até gostava de entregar. E aí ele falava, me dá isso aqui, monitor, me dá isso aqui que eu ajudo você a entregar. Aí ele entregava também, sabe, nem a função dele, enfim, era mó legal. Mas assim, gente, então resumindo, a minha experiência foi essa como monitora de sala. Monitor de plantão é diferente, mas eu não posso falar porque eu não fui. E é bem desgastante, tanto emocional quanto físico. Mas, né, não tinha dinheiro pra pagar um poliedro da vida. Então essa era a minha única alternativa, né? Trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Porque sim, era um trabalho, né? Bem que podia ter vale-refeição, ou eles podiam dar comida pra gente, mas não dava, tinha que levar marmita sempre. Ou eles podiam pagar transporte, né, mas também eles não pagavam. É isso, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre ser monitor no poliedro, eu era monitora lá na Vila Mariana, tá bom, em São Paulo. E era essas funções que eu fazia, espero que tenha ajudado vocês, se vocês estão querendo ser monitor de sala, quer ter uma noção de como que é as tarefas lá. Mas assim, gente, não se assustem, tá bom? Vale a pena. Você que nunca estudou num cursinho grande, com uma boa infraestrutura, meu, o poliedro me deu uma base muito boa, me ensinou a estudar, que eu não sabia estudar. É cansativo, é desgastante, só que se eu somar tudo no final, pra mim valeu a pena, tá? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Me siga no meu Instagram, que é @lauramedicine, vou deixar aqui, tá bom? E beijo!